RB Notícias de volta e agora eu falo com você de um assunto sério e que merece muita atenção. No mês de setembro, a gente reforça a prevenção ao suicídio. No Brasil, há um suicídio a cada 45 minutos. No mundo, há uma tentativa a cada 3 segundos e um suicídio a cada 40 segundos. Assustador, né? Provocar o fim da própria vida está principalmente entre os jovens e relacionados, na maioria dos casos, a transtornos mentais. No esforço para tentar mudar esses números, tem muita gente se mobilizando. E quem vai bater um papo com a gente aqui hoje para explicar um pouquinho mais sobre o assunto é o psicoterapeuta Manuel Simão. Doutor, boa noite. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite. E eu quero começar falando com você sobre a questão do suicídio. Ele é geralmente avisado antes ou a gente tem como saber ou é repentino? Geralmente os casos que estudamos e temos catalogados, quem vai cometer o suicídio geralmente não avisa. Ele deixa alguns sinais discretos, como cartas ou um certo isolamento social. Mas quem consegue efetivar o ato tem feito um plano ou um planejamento já prévio há algum tempo. E outro grupo é um grupo de impulso, que num desespero acaba cometendo. Os casos que vão avisando previamente, eles são categorizados por pequenas cartas, sinais, ou um discurso recorrente de que a vida não tem mais sentido, ou uma grande angústia existencial. E que merece muita atenção, principalmente da família e amigos. Você sabe que a depressão é uma doença muito silenciosa e que merece a atenção imediatamente dos profissionais e dos familiares. Eu queria te perguntar uma coisa, a gente tem essa vasta noção do que é depressão e geralmente associamos a depressão a pessoas tristes. Vale dizer, até esclarecer, quero perguntar para você, doutor, a depressão nem sempre a pessoa está triste, né? Ou pelo menos esboça uma tristeza. Como é que é isso? Como que a gente faz para identificar? A tristeza em terapia, a gente observa sempre como uma consequência de uma perda. É uma emoção natural, é uma emoção básica, assim como a alegria, o medo e a raiva. Então, todos nós passamos por tristezas. A depressão é a doença, o transtorno mental, na verdade, onde a principal característica, além da tristeza, é o desânimo, a perda de interesses por quaisquer situações, em casos graves, uma dificuldade com a higiene pessoal e uma mudança no padrão de pensamentos. Então, não é só uma tristeza, não é só uma pessoa que não tem vontade com as coisas. Os pensamentos começam a ficar alterados. A pessoa ela começa a ter pensamentos de desistência da vida. E o último passo é como fazer essa desistência da vida de uma forma planejada. Temos casos... Desculpa, pode concluir, desculpa. Temos casos de adolescentes em nossos consultórios que têm pesquisas na internet de como efetivar o suicídio. Isso é um grande desserviço à saúde mental. Nós nos preocupamos muito, principalmente nesses meses onde você observa um aumento da falta de sentido da vida e um prejuízo muito grande de angústia quando então as pessoas, principalmente jovens e meninos, entre 15 e aí 30 anos, têm uma grande crise com relação à comparação e ao sucesso. Então é um caso muito complicado que necessitam a atenção dos familiares. Principais sinais para isso: isolamento, abandono de estar com os amigos, em geral, que antes tinham. Ficar muito tempo isolado no quarto, ou preso ao videogame, ou em silêncio, ou em quartos escuros. E abandonos de atividades que antes faziam com frequência. São sinais importantes. Doutor, vale dizer também, né, que o suicídio, acho que as pessoas não têm muita noção, a pessoa geralmente ela não quer acabar com a vida, né? Ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. E eu queria te fazer uma pergunta, até uma curiosidade. O senhor citou que a gente tem que prestar atenção nessa parte da pessoa ficar isolada e tudo mais. Eu tive um caso
na família e foi um pouco diferente, ele não se isolou, enfim, foi, eu acho que o impulsivo. Como é que a gente faz para perceber que a pessoa pode vir a impulsivamente cometer o suicídio? Porque às vezes a família não consegue perceber, nesse caso nem a própria psiquiatra conseguiu perceber a possibilidade do suicídio. Existe algum meio disso, da gente conseguir perceber isso? Neste segundo caso, os impulsivos que vão e efetivam, então estão enquadrados naqueles que se jogam de prédios ou trabalham com a ideia da forca ou venenos, etc., você precisa estar atento a um discurso recente sobre essa dor, essa angústia. Desencadeantes, perdas de relacionamentos afetivos, perdas de empregos, de alguma ruptura de sucesso, como vestibular ou situação de dinheiro, que é muito frequente também, e até diagnósticos de doenças. Como você disse, a angústia é o principal fato que a pessoa, por não suporte interno deste sofrimento, quer aliviar. Uma das questões que protegem um pouco a tentativa é a religião, a crença familiar e os demais que ficariam sofrendo com a ausência da pessoa. Então, isso é uma medida mais protetiva, eu tenho observado. Entendi. Então, observem as questões com relação a um discurso de sofrimento por parte desse teu amigo ou familiar. E o histórico familiar, doutor, é importante olhar? Então, assim, você já teve um caso de suicídio antes na família, existe algum meio de acontecer novamente por causa deste caso que aconteceu em algum momento aí nas gerações anteriores? E eu já ouvi dizer até que pode ter uma associação com a questão da gravidez. Então, assim, como o bebê, ele só sente, ele não tem meios de se comunicar ou de expor isso, de esboçar, às vezes é algo que vem desde gerações passadas ou até mesmo de algo que a mãe sentiu na barriga. Isso faz sentido? É mito? No caso da minha prática profissional, as memórias que são armazenadas no ventre materno ficam de forma inconscientes, como um programa ou um padrão de dor e sofrimento, muitas vezes não diferenciado dessa memória da mãe e a do próprio bebê que vai desenvolver uma vida psíquica. Filhos de pacientes depressivos aumentam de 30% a 50% as chances de desenvolver um episódio único de uma ideação suicida. Então, ter uma genética ou antecessor, um antepassado, aumenta um pouco a vulnerabilidade nos estudos em psiquiatria. Bacana, doutor. Nosso tempo está terminando, eu quero só saber se tem alguma coisa especificamente que a gente pode dar de conselho para quem tem em casa ou para quem tem suspeita, para quem precisa de ajuda. 4 questões importantes. Um pouco de atividade física, o mínimo possível, mas um pouco de atividade física, nem que for caminhar. Cuidar com a alimentação, ter uma alimentação que pelo menos introduza um pouco de ômega 3. O encaminhamento ao médico, que geralmente se faz necessário a medicação psiquiátrica ou homeopata. E o estar junto, um acolher sem acusar ou sem julgar o que está te acontecendo. Isso é fundamental para atenuar essa dor que o jovem ou a jovem quer aliviar. Doutor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pelo bate-papo que a gente teve aqui hoje. Queria ficar mais tempo aí esclarecendo, mas acho que já ajudou bastante quem está em casa. Uma boa noite para você. Eu que agradeço, uma boa noite para todos. E para você, se você está sofrendo de depressão, tem algum problema, precisa conversar, também vale dizer que pode procurar o CVV, cvv.org.br ou ligar no 188. Eles estão lá disponíveis para te ajudar.